Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que levam para você, telespectador, informações relevantes sobre o dia a dia do trabalho. No programa de hoje, veiculado aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 de Viatec Cable, a gente vai conversar com o Dr. João Fabre dos Reis, que é advogado e membro do Sindicato dos Lapidários, sobre jornada de trabalho. Nem adianta pegar o controle, o assunto é sério e importante demais. Sei que você vai ficar com a gente. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando início à nossa conversa com o Dr. João Fabre dos Reis sobre jornada de trabalho. Olá, Dr. João. Boa tarde, Carla. Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no programa. Dr. João, para a gente começar a nossa conversa, vamos começar do básico. O que é, de fato, jornada de trabalho? Jornada de trabalho é o tempo que o trabalhador coloca à disposição de uma empresa, de um empregador. Entendi. O que estabelece a legislação trabalhista a respeito de jornada de trabalho? A jornada de trabalho ela tem que ser cumprida no máximo em 44 horas semanais e 8 horas diárias, né? Então, você tem que trabalhar no máximo 8 horas diárias e completando 44 horas semanais, no dia de uma semana. Em qualquer prática profissional ou a gente tem um monte de Não, existem as jornadas especiais, né? Dentro de acordo coletivo ou convenção coletiva, pode ter a jornada 12/36, muito utilizada em área de saúde, em vigilância. Se utiliza muito a jornada 12/36, por exemplo, e é uma jornada que tem que estar dentro da convenção coletiva ou de acordo coletivo. Certo. Então, esses casos especiais estão registrados nos acordos coletivos. Nos acordos coletivos. Certo. É verdade que não deve ser computado, né? Uma das coisas que as pessoas sempre comentam, 5 minutos que chegou antes, 5 minutos que chegou depois, eles não devem ser computados. É isso? Como é que funciona? Está no artigo da CLT, artigo 58, parágrafo 1º, ele determina que os 5 minutos antes do horário e 5 minutos depois, eles não são computados nem como hora extra e também como atraso, no caso, não deve ser computado. Então, nem 5 para lá, nem 5 para cá. Não é computado porque é a questão do bom senso, né? Não se computa. E esse bom senso é um bom senso que está na CLT ou ele é um bom senso que deve ser utilizado no... Os 5 minutos está na CLT. Os 5 minutos para não computar a hora extra, os 5 minutos antes ou depois, está na CLT. Ele está no artigo 58 da CLT. Então não adianta o trabalhador querer os seus 5 minutos de todo dia. Não isso vai... Está na CLT. Maravilha. Qual é a sua percepção a respeito disso? Existe muita discussão por conta desses 5 minutos? Dos 5 minutos não existe muita discussão. Existe até tese, já li teses dizendo que isso é inconstitucional e tal, mas na verdade é aquela situação, né? Naqueles 5 minutos, realmente o trabalhador que está caminhando entre a batida do cartão para a máquina, ele não está com o tempo à disposição da empresa e não está trabalhando e nem está botando o tempo dele à disposição da empresa. Então, a questão de bom senso, do razoável, né? De 5 minutos realmente seria razoável. Maravilha. A partir de 5 minutos, aí sim, esse tempo começa a ser computado na hora extra. Já começa a computar. Nessa prática, então assim, se a pessoa fez hora extra o horário era até 5 horas da tarde, foi até 5h30, calcula-se até 5h30. Isso. Aí os 5 minutos entrou. Aí os 5 minutos entrou. Aí vai entrar no cômputo geral, porque aí foi uma... Foi uma extensão. É uma extensão. Ok, entendido. Acho que o nosso telespectador está conseguindo entender o nosso ping-pongzinho aqui. Maravilha.
É verdade que os acordos coletivos são de suma importância quando o assunto é jornada de trabalho? Com certeza, porque tem jornada de trabalho que é obrigatório estar na convenção de coletivo ou no acordo coletivo. O A12 para 36, tem que estar dentro do acordo coletivo ou convenção coletiva. Tá? Até porque, até a questão de jornada de trabalho, até a questão das horas extras, existem convenções coletivas que elas vão além a questão do pagamento das horas. Na lei diz 50% na hora do dia de semana e 100% feriado e domingo. E tem convenção coletiva e acordo coletivo que diz que não, que a hora extra é 60% no dia comum e 120% no dia de feriado, por exemplo. Aí existem convenções que estabelecem então é caso a caso de sindicato para sindicato. Com certeza. A CLT não tem estabelecido como é que funciona a hora extra? Não, é 50% para dia comum, dia de segunda a sexta, dia de segunda a sábado e 100% feriado e domingo. Só que existem convenções coletivas que estabelecem valores a maior. Na verdade, é aquela coisa de que o trabalho do sindicato faz com que a sua categoria tenha melhores condições de remuneração, de direitos, de várias coisas, melhor ainda. Que vão ficando dentro da história. Exatamente, que são conquistas dos sindicatos, não são conquistas da legislação propriamente dita, né? Por isso a importância das pessoas também se sindicalizarem, se manterem no sindicato, fazerem parte em luta dos seus próprios direitos, não é verdade? Maravilha. Doutor João, e a questão a respeito de banco de horas, como é que funciona isso? O banco de horas é uma situação que o trabalhador faz uma determinada hora extra e ela vai ser descontada, vai ser paga no final de um prazo determinado, ou com descanso, ou com remuneração, se não der tempo para ter o descanso. Mas isso também tem que ter um acordo ou uma convenção coletiva, né, de trabalho que regule esse banco de horas. Tem que estar regulado. Como é que funciona na prática se o trabalhador ele tem que fazer hora extra por uma demanda de trabalho? Agora está chegando final de ano, então na verdade essa coisa fica meio complicada para quem é comerciário, para quem é do vestuário, está tendo que fazer uma carga a mais. Se o trabalhador quiser esse pagamento em dinheiro e o empresário quer banco de horas? Não, aí tem que ter um acordo. Se não tiver acordo, vai ter que pagar o valor legal lá da hora extra. Tá? E tem que ter acordo. Se não tiver acordo, vai ter que pagar a hora extra. Entendeu? Tem que ter um acordo escrito nisso aí. De quando é que é permitido banco de horas? Com qualquer hora extra que você faça no trabalho? Qualquer hora extra. Você faz a hora extra determinada, você não pode trabalhar mais do que 2 horas por dia, né, de hora extra. Você tem até a 8 horas e mais 2. Tá? Então aquelas 2 horas vai para o banco de horas. Agora, você pode trabalhar uma semana, ter 10 horas extras, aí vai lá na frente, vai ter um descanso dentro do prazo determinado do acordo. Por isso que o acordo tem que ter um acordo que, inclusive, determina. Tem acordo que eu já vi que essa reposição é em 90 dias, outros 120, outros até 1 ano, mas tem que estar dentro do acordo estabelecendo quando que ele vai recuperar essas horas. Voltando um passinho atrás, que é o seguinte, então, não importa se essa hora excedida da jornada de trabalho de 8 horas no dia, seja para banco de horas ou para hora extra, o trabalhador só pode trabalhar 2 horas a mais? 2 horas. E essa coisa doida que a gente vê de trabalhando 12 horas, 14 horas, isso está tudo errado? Está errado. 12 horas só dentro daquela jornada de 12 por 36. 12 por 36. Fora isso, está errado. Fora isso, está errado. Trabalhou 12 horas, existem julgados aí que depois da segunda hora excedente já é 100%. Mas é complicado, isso aí é realmente, porque existe uma questão de saúde pública até, né? O trabalhador não pode trabalhar 10, 12 horas, no outro dia está lá voltando a trabalhar novamente. Para trabalhar novamente. E eu acho que não é nem produtivo também. Isso eu também acho. Na empresa, né? Como é que ela pode ser utilizada, esse banco de horas? Quando é que a gente pode retirar? Como é que pode retirar? Quem decide quando retirar? Como é que funciona isso na prática? Tem que estar dentro do acordo. O acordo estabelece quando que vai ser o descanso, né? Ou a remuneração, porque dentro de um período determinado no acordo coletivo lá, no acordo, por exemplo, 6 meses, não conseguir repor aquilo em descanso, ele vai ter que receber aquele valor com um percentual que está dos 50%, ou 100%, se for o caso, ou 70%, ou 80%, o que estiver dentro do acordo. Né? Entendi. Na prática, se tiver no acordo, o trabalhador pode, por exemplo, pegar o banco de horas e juntar para continuar nas férias, para utilizar nos feriados
prolongados? Como é que funciona a utilização? Depende do acordo também, não é? Você depende, tudo tem que estabelecer dentro do acordo. Por isso que é importante entrar em contato com o sindicato, saber do que aquele acordo do banco de horas está decidido, tá? Porque não é uma situação fácil também para o sindicato, que tem vários sindicatos que não gostam de banco de horas, porque é difícil de administrar. Inclusive, você chega em um determinado momento, você até para o trabalhador saber quantas horas ele tem dentro desse banco. É complicado, então tem que ter um acompanhamento, e é muito bom ter que ser um acompanhamento do sindicato, né? Tá. O trabalhador, então, ele também tem que ter cuidado para não perder as contas da quantidade de horas que trabalhou, tem que manter isso em dia, e a melhor forma de solucionar essa questão é chegar para o sindicato da sua categoria. Agora, e aquele trabalhador que não tem o sindicato estabelecido? Existe isso? Não, mas aí vai ficar difícil. Tem sempre o sindicato na base. Pode não ter o sindicato naquele município, mas aí, às vezes, tem um sindicato no Rio de Janeiro que ele pega o estado inteiro. Aí ele tem que ver dentro dessa convenção coletiva, dentro do acordo coletivo, ou se a empresa tem um acordo em separado com o sindicato para regular esse banco de horas. Ele sempre tem que buscar o sindicato que vai lhe acolher para dar as informações a respeito disso. Maravilha. E como é que funciona a jornada de trabalho aos sábados e aos domingos? Ao sábado, quando não existe compensação, ela é paga como extra. Se ela não existe compensação, é um dia normal. O domingo, quando existe a necessidade muito grande de trabalho, ele tem que ser pago 100%. Tá? 100%. E aí... A não ser que sejam categorias que tenham, por exemplo, comércio. Né? Eu acho que é uma categoria que você trabalha você tem 4 descansos semanais, sendo um no domingo. Tá? Então, o domingo o trabalho é permitido, entendeu? Agora, para a indústria, a maior parte das indústrias, o domingo é de descanso. Então, como ele é de descanso, tem que pagar em 100%. Quando você disse pagar em 100%, a gente voltou para o pagamento da hora extra em dinheiro. Mas e se eu trabalhei no domingo, e se esse domingo vai para banco de horas? Como é que funciona? O meu entendimento é que tem que ser dobrado, tem que ser, essas horas tem que pagar dobrado. E em vários acordos de banco de hora, está lá, escrito lá, está determinado, está prescrito que tem que se pagar em dobro. Então, o nosso telespectador, de uma forma geral, sem analisar cada caso a caso do acordo coletivo do sindicato, até porque senão a gente fica falando só do acordo, e aí eu falo assim, meu Deus, e aí? Não tem um acordo, não entendi direito. Mas, de uma forma geral, o entendimento jurídico é que... No caso do meu entendimento. O entendimento do doutor João, que é do sindicato dos lapidários, então assim, você já está meio... Existem... Porque tudo é muito polêmico e tudo tem entendimentos jurídicos diversos, né? A gente, no caso nosso lá, a gente aciona pedindo o dobro da... Se fosse em dinheiro, seria um dobro, então, se for em horas, seria o dobro. Agora, vai depender de uma decisão de um terceiro, que é o juiz, né? Entendi. Então, assim, de uma forma geral, não sendo categórico, mas assim, o trabalhador também pode tentar requerer o seu direito de ter a hora 100%. Então, trabalhou 8 horas no domingo, se isso não vai ser pago em dinheiro, né? Você tem que requerer pelo menos o dobro de horas, ou seja, trabalhou 8, vai ter 16 horas para compensar depois, de acordo com o que o sindicato indicar, que combinar. Nesse momento pode haver um acordo com o patronal? Vale a pena um acordo ou não? O acordo nesse momento pode ser complicatório? Não, complicador. Depende muito, né? Porque na verdade é o seguinte, quando existe uma situação, já chegou nesse ponto da dúvida, porque já fica difícil fazer um acordo, né? Porque se o trabalhador prestou o serviço dele lá no feriado, e depois a empresa quer só pagar um dia, já está ruim de fazer acordo, né? Por isso que é bom procurar o sindicato, porque o sindicato acionar ou o Ministério do Trabalho, ou um advogado da confiança do trabalhador, que é para ele poder intermediar isso aí, né? Maravilha. Mesmo com hora extras ou banco de horas, a jornada de trabalho tem algum limite de horas de trabalho por dia? Sempre 10 aquela horas. Questão de 10 horas. E não pode... E se por um acaso passou? E se você está... Porque, na verdade, assim, a gente sabe que a lei é rígida, a gente tem que tentar cumprir, mas a gente sabe que, às vezes, lá dentro da fábrica... A realidade é outra. A realidade é um pouco diferente dessa daqui, nossa. Se
Se o nosso telespectador trabalhou 12 horas, o que ele faz? Olha, primeiramente, isso é uma jornada brutal, né? Primeiro tem que entrar em contato com as autoridades competentes, o sindicato vai acionar, vai acionar o Ministério do Trabalho, vai chamar talvez numa mesa redonda o próprio Ministério do Trabalho ou no sindicato, vai advertir a empresa que isso é ilegal e improdutivo também, e vai tomar as medidas cabíveis, né? É sempre procurar a representação sindical dele, ou o Ministério do Trabalho quando não tem a representação sindical. Maravilha. Né? Então, o trabalhador ele tem que ficar de olho, porque se for necessário a carga aumentada através de horas extras, que sejam 2 horas por dia. Sendo 2 horas por dia, pode ser 2 horas por dia todo dia? Todo dia, pode ser. Pode ser. Tá ótimo, doutor João. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouquinho dando continuidade ao nosso bate-papo sobre jornada de trabalho. Fica aí com a gente. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa com o Dr. João Fábio dos Reis, que é advogado e membro do Sindicato dos Lapidários, falando hoje sobre jornada de trabalho. Dr. João, voltando para a nossa conversa, como é que fica a relação do tempo mínimo de descanso com relação à jornada de trabalho? Parou o trabalho 8 horas da noite, qual é o tempo mínimo para esse trabalhador reiniciar as suas atividades profissionais? São 11 horas, você tem que ter no mínimo 11 horas de descanso infrajornada. De uma jornada para outra tem que ter 11 horas. Se isso não acontecer? Aí a empresa vai ter que pagar aquela diferença em jornada extra. Em hora extra mesmo, certo. Como é que funciona a jornada semanal de trabalho quando existe um feriado? Olha, isso aí já também é uma polêmica. Em tese, se o feriado, por exemplo, numa quarta-feira, estaria o tempo para você trabalhar compensando o sábado seria diminuído, tá? Certo. Só que existe acordos de compensação de jornada de trabalho, que aí não se desconta esse sábado, esse feriado no meio de semana, quando também o feriado é no sábado, também você não tem que trabalhar menos, porque se o feriado cair no sábado, você também, em tese, teria que trabalhar 1 hora a menos. Nossa. Aí você troca uma coisa pela outra dentro desses acordos de compensação de horário de trabalho. Se você trabalha, o feriado é na quarta-feira, você teria que trabalhar 1 hora a mais de segunda nos outros 4 dias para você compensar o sábado. Certo. Correto? Agora, se o feriado for no sábado, você também teria que trabalhar 1 hora a menos nos outros dias. Então, ia ficar uma confusão de horário. Os acordos de compensação compensam uma coisa pela outra, até porque, por exemplo, o mensalista recebe 30 dias, né? Maravilha. O funcionário pode trabalhar uma carga determinada a mais por dia para compensar um feriado prolongado? Isso aí tem que estar dentro de um acordo. Dentro do acordo coletivo da categoria, através do sindicato? Ou um acordo com o sindicato específico para essas datas. Que é o que acontece no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Isso, é um bom exemplo. Eles fazem um acordo coletivo para determinadas datas. Isso é válido. Como é que deve ser feita essa negociação para que a negociação seja vantajosa? Por exemplo, quando a gente fala de comerciário, seja vantajosa para a cidade, seja vantajosa para o comércio, para o turismo, mas que não seja prejudicial para o trabalhador. É o que muito bem faz o sindicato, né? Convoca o sindicato comerciário, convoca a categoria, faz uma assembleia geral, estuda a proposta patronal, faz essa contraproposta, chega na negociação que seja boa para as duas partes, em compensação financeira, inclusive para o trabalhador, né? E tem a fiscalização, que semana passada, agora no feriado, eu vi do dia 20. Do dia 20, o Hernani e o Aníbal correndo aí a rua, aí, fiscalizando quem estava fora do acordo, porque aí tem a multa estabelecida lá, né? Quem fica fora do acordo é porque não fez o acordo, com o sindicato. Com o sindicato. Quem estava fora do acordo vai pagar a multa que está estabelecida lá, né? Maravilha. E como é que funciona a jornada de trabalho no regime de sobreaviso?
O sobreaviso você fica 24 horas à disposição da empresa. É uma jornada que você fica dentro da sua casa à disposição da empresa. Você tem que estar... Está dormindo, 3 horas da manhã, a empresa ligou para você que tem um problema lá dentro. Você tem que se deslocar da sua casa para ir para o trabalho. Você pode não ser convocado, mas pode ser. Então você fica aquele período à disposição da empresa. Tá? Aí você fica 24 horas normalmente. E você fica 24 horas à disposição da empresa. Você termina a tua jornada, vai para casa, mas você tem que ficar antenado com o chamado da empresa. Tem que ficar com o telefone ligado. O sono não é o mesmo. Não é o mesmo, com certeza. Aí por isso que tem uma compensação um pouco maior dessas horas. Como é que funciona o banco de horas no feriado? É aquela questão dos 100%, não é isso? Mas maravilha. E como é essa compensação, como é que ela é feita com relação ao feriado? Questão do banco de horas? Isso. Quando compensar lá na frente, por exemplo, se não conseguiu descansar os dias de trabalho, o feriado, os 2 dias lá, vai ter que pagar os 100%. Aquelas horas distribuídas no feriado. Por isso que é importante o controle das horas, para ele saber quantas horas ele trabalhou em feriado para descontar 100%. Em geral não é muito aceitável, né, você, dentro do banco de horas, trabalhar feriado. Porque sempre dá problema. O feriado tem uma legislação própria. Então, existem alguns feriados que são inegociáveis, né? Então, é mais fácil você não trabalhar feriado. Como assim feriados inegociáveis? Natal, você for trabalhar dia 25 de dezembro, nenhum sindicato vai fazer um acordo coletivo, uma convenção coletiva, negociando um dia de trabalho no Natal, a não ser que o trabalho seja essencial, né? Era isso que eu ia perguntar, porque a gente está falando, por exemplo, 25 de dezembro... Natal, supermercado funciona. Não, porque aí é uma questão essencial. Supermercado certo. E outras atividades. Aí eles com certeza têm características específicas. Uma indústria. Trabalhar dia 25 fica difícil. Crueldade para baixo. A não ser que seja uma indústria que trabalhe 24 horas, a produção dela assim, intermitente. Agora, uma indústria que geralmente não trabalha sábado e domingo, trabalhar no Natal, é uma questão que fica difícil de negociar, né? Maravilha. Ainda pensando na questão de jornada de trabalho, como é que fica a questão com relação às faltas sem justificação legal? São descontadas, o dia é descontado. É um dia descontado. É um dia descontado. E a falta com justificativa? Quais são as justificativas que existem para o trabalhador não trabalhar, não estar ali na sua carga horária, e essa falta ser justificada e ele não perder o dia de trabalho? Atestado médico, e o atestado médico, pela lei, é o atestado médico do SUS, né? O atestado médico emitido pelo SUS. É do SUS? Do SUS, tem que ser do SUS. Tá? Ou se na convenção coletiva ou acordo coletivo estabelecer outro tipo de atestado. Exemplo, existem vários sindicatos que dentro da convenção coletiva estabelece que o atestado em clínica conveniada com o sindicato é válido o atestado. Tá? Certo. Mas em geral é o atestado do SUS. Num programa... E algumas empresas também têm um médico dela do trabalho que validam os atestados. Né? Certo. Num trabalho anterior a gente falou sobre gestante e eu me lembrei da questão do atestado do filho menor. Como é que funciona essa questão? Não existe previsão legal para isso, a não ser que esteja também dentro de convenção coletiva. Previsão legal não tem. Então a mãe que tem que sair correndo porque o filho passou mal do trabalho, na prática, em CLT, ela não tem como justificar a ausência integral ou a ausência parcial do trabalho. Não teria. Existem algumas convenções coletivas que estabelecem isso aí, mas não existe assim uma legislação própria para isso não. Eu que sou defensora da criação do apego, acho que a CLT tinha que pensar nas mães e no atestado dos filhos. Acho que vai chegar um determinado momento que o legislador vai se atentar mais para esse tipo de coisa, como já tentou para outras, né? E acho que vai acabar chegando nisso aí. Porque no Brasil a gente está vindo com um crescimento muito grande dessa questão de criação com apego e mães que trabalham. Então, espero que em breve pensem nisso e vou falar para os nossos presidentes para botarem isso nas suas pautas para as nossas mães trabalhadoras. Doutor, continuando a questão das faltas sem justificativa, pode haver desconto do banco de horas? Não, porque o banco de horas é para você, é para a pessoa receber aquelas horas em descanso
ou receber aquelas horas em dinheiro. Ela não pode descontar o banco de horas, a falta no banco de horas, tá? Isso não tem jeito. Não tem jeito. Faltou sem justificativa, tem desconto salarial. Esse é um dos grandes problemas do banco de horas, que o banco de horas ele sempre vê o lado da empresa, né? É a produção da empresa, você trabalha 2 horas a mais para coisa, e quando a empresa não tem produção, você descansa. Mas quando o trabalhador precisa da hora, ele não tem como. Não pode utilizar. Por isso que vários sindicatos se opõem a fazer o banco de horas. Entendi perfeitamente. Ainda com relação à falta sem justificativa, muito já se ouviu falar, e é uma confusão, sempre foi na minha cabeça, tenho certeza que também é na cabeça do telespectador, a respeito daquela questão assim, faltou sem justificativa no meio da semana, no começo da semana, na sexta-feira, não importa. Durante a semana, faltou um dia sem a justificativa, vai perder o sábado e o domingo? Vai perder no dinheiro, no salário? Olha, como é que funciona isso? Isso aí também é uma coisa bastante polêmica, né? Existe julgado já que forma o seguinte, que o funcionário, o trabalhador mensalista e quinzenalista, que recebe quinzena, não pode ser descontado, é só o dia da falta. Esse desconto seria só para o trabalhador que trabalha por semana, tá? Que recebe por semana. Como também existem julgados que diz que tem que descontar mesmo mensalista. Tá? Isso é uma questão polêmica, mas já existem vários julgados que dizem que não, que afirmam que o desconto é só para o dia de trabalho. O dia de trabalho. O domingo e o sábado não. Até porque o sábado seria um dia normal de trabalho. O cidadão trabalha 30 dias, né? Ele já está recebendo aquilo ali tudo, os 30 dias. Né? E se você faltou um dia, só aquele dia. Você não vai descontar o domingo, no caso. Nem entendi. É que quando. Mas existe julgados também que aí é questões de entendimentos de jurisprudência, de orientações de jurisprudência. E eu não sei se é porque as pessoas falam, se faltar dia de semana, perde sábado e domingo. Mas isso está na boca miúda do povo, não é? Algumas coisas. É igual a situação do tal do tempo de casa. Tempo de casa. Demitido, agora eu quero receber meu fundo de garantia, eu quero receber o tempo de casa. O tempo de casa é uma questão que quase que um folclore, né? O tempo de casa. O tempo de casa já acabou em 1967, 68, quando o advento do fundo de garantia. O tempo de casa é que cada ano trabalhado você ganhava um aumento percentual. A gente já falou sobre isso aqui no programa. Não existe mais. Hoje mas as pessoas ainda se apegam no tempo de casa, como se apegam no se faltar durante a semana, vai perder o sábado e claro domingo. Que a questão do domingo, o desconto do domingo, existe julgados que afirmam que se você trabalhou, faltou no meio de semana, vai ser descontado do domingo. Como existe julgado que diz que não, que é só aí é uma questão de entendimento judicial, jurídico, né? Quando a gente falou de de desconto, a gente falou de desconto de 30 avos, se faltou um dia no mês. Isso. Não é? Se faltou 30 avos. Se o mês tem 31 dias, acontece o quê? É sempre 30, porque o pagamento sempre é mensal, você imagina logo o mês de 30 dias, né? E aí 28 de fevereiro também tem 30 dias. Maravilha, doutor João. A gente esqueceu de abordar algum tema, acho que a gente conseguiu fechar a questão da jornada de trabalho, né? Com certeza. Eu acho que a única coisa da questão da jornada de trabalho é que na jornada de 12 por 36, se dentro da escala cair no feriado, existe uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho que afirma, que diz o seguinte, que tem que ser pago em dobro esse dia de feriado, mesmo na jornada 12 por 36. Ele trabalha 12 por 36, mas o feriado trabalhado na escala também tem que ser pago em Maravilha, doutor João. Muito obrigada pela participação. Nosso programa está chegando ao final. Foi um prazer conversar com o senhor sobre um tema tão espinhoso, jornada de trabalho. Obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente nesse bate-papo interessante sobre jornada de trabalho. A gente volta na próxima semana com uma nova temática. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos. Obrigada por ter ficado com a gente. A gente volta na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.